era medieval sempre estimulou a minha imaginação. Um mundo de lendas, cavaleiros e castelos, um tempo de justas e batalhas heróicas. Mas também foi um tempo de construção, um tempo de mudança e de inovação. Meu nome é Mike Lodes e eu passei a minha vida tentando entender o passado, vivenciando ele. Eu sou um historiador que acredita que quando você coloca suas mãos no passado, você descobre o lugar surpreendente que ele era. Um mundo com desafios conhecidos, mas com soluções muito diferentes. Estou seguindo em uma jornada para explorar o mundo medieval. Um mundo que se estendeu por 1000 anos, da queda do Império Romano até a Renascença. Quero chegar o mais próximo possível da vida cotidiana das pessoas comuns. E para participar das perseguições da nobreza, vou experimentar o que era viver nesse fascinante período da nossa história. Algumas serão só detalhes do dia a dia e outras serão espetaculares. Tudo será 100% autêntico. Livre! Vou viver a vida medieval. Estou focando nos anos 1200 e 1300, que para mim foram o auge do período. Vou começar com uma imagem clássica, um castelo. Os castelos antigos eram armas de intimidação e ataque. Não serviam apenas para defesa e não eram feitos de pedra. Os primeiros castelos eram assim, em montes altos, com torres de madeira, rodeados por uma cerca de paliçada de madeira. Na verdade, eles eram bem parecidos com os fortes americanos de 1800. Eles eram assim, eram fortes para a cavalaria e surgiram cerca de 1000 anos atrás com um novo tipo de guerreiro, o cavaleiro. Um guerreiro cavaleiro que montava orgulhoso e espirituoso o cavalo de guerra. E cavalos de guerra precisam ser alimentados, precisam de abrigo, de cuidados veterinários e de uma base. Essas bases como porta-aviões para os cavalos. Você poderia instalar sua frota de castelos de madeira no território inimigo enquanto avança nas terras a serem conquistadas. E daqui, controla a terra por 15 ou 25 quilômetros, na qual posso mandar uma patrulha vistoriária que vai voltar antes do anoitecer. Mas quem eram esses cavaleiros? A imagem popular romântica é do cavaleiro em sua armadura brilhante que passava o tempo combatendo e atraindo damas. Existe um pouco de verdade nisso, mas primeiro e principalmente, um cavaleiro era um soldado. O culto da cavalaria foi centrado e fundado na elite do guerreiro cavaleiro. A primeira arma de ataque foi a lança. Os cavaleiros eram tropas de choque que esmagavam tudo no seu caminho até a vitória com a força de impacto. Ah! Mas os cavaleiros, principalmente na Inglaterra, lutaram tanto a pé quanto a cavalo. Um grupo de amigos meus, todos especialistas em um leque de habilidades históricas, vão se tornar medievais comigo para me ajudar a descobrir a realidade do mundo medieval. Os cavaleiros eram elite militar. E isso não mudava se eles combatiam montados ou a pé. Sobretudo, eles eram uma tropa de choque, e isso significava treinamento duro e constante. O treinamento era exaustivo. O cavaleiro francês Boucicaut disse que vocês deveriam correr pelo menos 1,5 km por dia usando sua cota de malha. Os cavaleiros treinavam diariamente para se habituarem ao gemido e ao suor quando usavam a armadura. Este é o poste, um poste de madeira robusta que seria o equivalente medieval ao saco de boxe. Eles estão trabalhando no poste com as espadas de madeira. Muitos textos dizem que as espadas de madeira poderiam pesar o dobro de uma espada de aço. Então isso não é uma opção fácil, isso serve para aumentar a sua força e sua resistência.
Na batalha, as lutas eram difíceis, violentas e brutais, e os bravos cavaleiros lutavam com todos os meios que tinham à sua disposição. Eles usavam seus escudos para lutar, para bloquear com o corpo. Podiam usar a borda do escudo, mas é claro que o escudo no campo de batalha servia realmente para protegê-lo dos arqueiros. E é por isso que carregavam eles, mas quando eram usados para prensar os homens, também se tornavam uma arma. Os cavaleiros treinavam duro para dominar uma ampla gama de técnicas de combate. Lutas de contato físico eram uma parte essencial da luta de espadas medievais. Segurar a lâmina para usar a espada e a meia espada. Daqui, eu posso tirar a espada dele do caminho. Eu posso ir para o rosto, quebrar os dentes dele. Ou poderia pegá-lo com a guarda cruzada. Poderia acontecer em uma batalha o esmagamento de homens em ambos os lados. Eles esmagariam você. Então vamos empurrá-los. Eles estão ficando cada vez mais perto um dos outros e por fim vão ficar todos juntos e você não terá escolha senão entrar no confronto corpo a corpo. As técnicas de lutas corporais tinham um uso especial quando os cavaleiros se encontravam no campo de batalha. Eles tinham seu próprio código de honra, o cavalheirismo. E o meu parceiro de treinos, o Dr. Tobias Capwell, é especialista nessas regras. Os cavaleiros lutavam contra outros cavaleiros, outros iguais da mesma classe social. E dentro da Irmandade da Cavalaria, você não quer necessariamente ter que matar seus iguais o tempo todo. Você tem o processo de resgate. Você pode forçá-los a se renderem a você. Eles podem se tornar seus prisioneiros e você pode então vendê-los de volta às suas famílias com um lucro extraordinário. Mas eles não vão ceder facilmente. Você tem que derrotá-los, mas não matá-los. Sim, eu entendi. Agora eu tenho você em uma posição de quebra de braço. Ele poderia quebrar o meu braço. Eu sinto que ele poderia quebrar o meu braço. Eu poderia deixar você pior até você se render. Eu me rendo. E eu lhe dou a minha palavra que me rendo. Agora sou seu prisioneiro. Pode me soltar. Tudo bem. Ai. O cavalheirismo funciona com pessoas da mesma classe social. Claro que se ele não perceber que sou da mesma classe social que ele, o cavalheirismo não funciona e ele me mata. Os cavaleiros eram ícones da era medieval, mas a imagem igualmente poderosa era o castelo. Os castelos evocam tanto o romance quanto o terror do período. Merci, Thierry. Mas eu não estou apenas indo para dar uma olhada em um castelo antigo. Estou na vida medieval. Vou ajudar a construir um novo. Esse é Guédelon, na França. Um pequeno time de especialistas está há 15 anos em um projeto singular. Eles estão construindo um castelo medieval em tamanho natural, partindo do zero. Não existe nada no mundo como isso. Esses artesãos usam somente materiais autênticos e técnicas de construção medievais. Não usam eletricidade, ferramentas elétricas, caminhões basculantes, tudo é feito à mão, exatamente como os construtores medievais teriam feito. Bonjour, Clément. Bonjour, monsieur. Tudo bem? Estou bem, obrigado. Todos os castelos começam assim, começam com uma pedra, começam na pedreira. Mesmo para a extração das pedras, usava-se somente as técnicas tradicionais e trabalho duro. Uma vez que a pedra era extraída, ela era moldada por pedreiros. O pedreiro-chefe era a pessoa mais importante em qualquer projeto de construção do castelo. Ele era o arquiteto, construtor, designer, artesão e engenheiro. Tudo em um. Abaixo do pedreiro estava um exército de comerciantes. Seriam até 200 homens para um castelo desse tamanho, fazendo de tudo, desde os andaimes de madeira até as telhas de barro e argamassa, tudo do zero. Aqui eles estão fazendo a argamassa, o material que liga todas as pedras, uma mistura de terra e areia, cal e água. Como está? Tá bom. Os castelos ficavam no coração da comunidade. Todos passavam por esses portões, de camponeses a príncipes. Vão ser necessárias 45 toneladas de pedra para construir esse castelo.
E tudo precisa ser suspenso usando nada mais do que a força humana. Então, como eles levavam as pedras para o topo? A resposta é um guindaste notavelmente avançado que podia levantar tanto quanto os guindastes das construções modernas. Este é um mecanismo muito engenhoso. Essas rodas duplas têm capacidade para levantar 650 quilos. 2 de nós trabalham nessas rodas, andando igual a hamsters. Não é diferente de andar nas esteiras da academia. Você pode ver a enorme carga de rocha que estamos levantando. Agora a carga está dando a volta. A caixa com as pedras está sendo colocada na posição e estamos levantando-a para os pedreiros do piso superior. Guédelon foi baseado em um projeto de um castelo francês de 800 anos. Quando estiver terminado, vai ter 6 torres, um grande salão e grandes muralhas envolvendo mais de 1 acre de terra. Tudo cercado por um enorme fosso seco. Esse é o topo da Torre do Lorde. Estou colocando a argamassa para colocar a próxima pedra. Se você olhar para esta pedra, vai ver o detalhe e a atenção dessa construção. Tem essas marcas de pedreiro aqui. Primeiro de tudo, há uma seta que está nos dizendo que esse é o lado que deve ficar. Esse é o nome do homem que fez isso. O nome do homem que cortou a pedra. Essa é a medida dela, em algarismos romanos, que é o número 8, dizendo que sua espessura é de 8 polegadas. Acho que vou precisar da sua ajuda. Me ajude. Vou incliná-la assim, ó. Certo? Aqui vamos nós. E agora ela está presa de verdade. E essa pedra está perfeita. Eu construí um pequeno pedaço do castelo de Guédelon. Isso era engenharia precisa, criando construções que durariam centenas e centenas de anos. Os castelos continuam sendo uma vista majestosa da paisagem europeia de hoje. Eu sou o Mike Lodes e vou viver uma vida medieval para mostrar a vocês como era realmente a vida há 800 anos. É uma jornada medieval cheia de surpresas. Com poucas estradas decentes, de longe, a melhor maneira de se transportar mercadorias pesadas era de barco. Os mares europeus estavam cheios dessas embarcações comerciais. Barco de cargas como esse, conhecidos como cogs, eram os burros de carga do mar. Barcos de um único mastro, com velas muito pesadas, muito largos e com fundo achatado. Isso significa que eles podiam levar uma grande quantidade de carga. Esses decks podiam estar cheios de madeiras para a Escandinávia, abetos dos Bálticos ou até mesmo trazendo gado ou carga viva de uma ponta a outra do país. Agora que o vento entrou na nossa vela, estamos nos movendo bem depressa. Esses barcos eram tão populares que por volta de 1300 só o reino da Dinamarca tinha uma frota com mais de 1000 deles. Uma característica particular do cog é que o leme de direção, o timão, é montado centralmente na parte de trás. Nos barcos mais antigos, esse lado era chamado de estibordo, que era o lado da direção. Foi daí que tiramos o nome estibordo ou boreste. Se você tem um mecanismo de direção, o seu estibordo está de um lado. Então, o porto deve estar do outro lado. Ou seja, port side, que na língua portuguesa é bom bordo. O projeto de calado raso permitiu que você atracasse em qualquer porto da Europa. Assim, qualquer cidade costeira poderia receber o comércio internacional e se tornar assim uma porta de entrada para o resto do mundo. É isso aí! Esse lugar maravilhoso é o centro medieval da Dinamarca. É uma réplica autêntica do tipo de cidadezinha portuária que você encontraria em toda a Europa. Esse lugar é um museu de história viva, onde todos vivem da forma mais medieval possível. E você pode ver que há mercadorias de todo mundo aqui. Peles do Báltico,
maravilhosos produtos de madeira, peças de cerâmica, roupas. Eu fiquei bonito com isso? Eu acho bonito. Fiquei bem assim? Ah, tá. Eu não sei o que elas estão dizendo, mas deve ter ficado bom. Elas estão falando dinamarquês e eu não entendo. Isso seria um grande problema para os viajantes medievais, não só quando viajam internacionalmente, mas em seu próprio país. Dialetos regionais eram quase como línguas diferentes. Então um viajante de York acharia muito difícil de se fazer entender em Londres. O homem de Marseille seria incompreendido em Paris. Outro problema no mercado era ter certeza que você não estava sendo enganado. Os comerciantes que tentavam passar a perna no público, seja por inflacionar o preço, ou vender medidas menores, ou imitações baratas, eram envergonhados publicamente ao serem colocados no pelourinho. Existe um relato de Robert Porter, de 1387. Ele era um padeiro e tinha colocado pesos de ferro dentro do pão que ele estava vendendo para que ficassem mais pesados. Ele foi colocado no pelourinho e o peso de ferro foi pendurado no seu pescoço. E o pão também foi pendurado no seu pescoço, para que não houvesse dúvida do que ele tinha feito. Como se isso não bastasse, você tinha que suportar o abuso dos seus vizinhos também. Eles atiravam legumes podres, peixes, ovos, esterco animal, qualquer coisa que pudesse encontrar, e ele ficava lá por várias horas. Em uma comunidade pequena, essa humilhação pública tinha um grande efeito. Era o equivalente a estar na primeira página de um grande jornal de hoje. O pelourinho não foi a única punição. Os ladrões podiam ser marcados no rosto ou nas mãos, para que o mundo pudesse ver seus crimes para sempre. A ideia de que a Europa medieval era monótona e cinza é completamente errada. Na verdade, era vibrante com cores deslumbrantes. E para colocar essa cor em suas roupas, eles usavam um ingrediente surpreendente. Na verdade, o que estaremos usando é urina velha. Produzida pelo homem e tem que ser de um homem. E ela tem que estar velha. Tá, e me diga quanto tempo tem essa urina? Ela tem 1 mês. Julia Clark é especialista em tintas medievais. Lãs e tecidos foram tingidos com corantes vegetais. E para algumas cores, a urina era uma parte fundamental do processo. Aqui vai ele. Agora estamos adicionando a urina velha de um homem na mistura. Em Londres, por volta de 1300, havia baldes nas esquinas das ruas para que os homens depositassem sua urina, que depois eram recolhidas e levadas para as tinturas locais. É a amônia na urina velha que fixa o corante, mas a ciência moderna ainda não conseguiu descobrir se ela realmente tinha que ser de homem. O mundo medieval era um mundo artesanal. As necessidades diárias eram feitas com trabalho intenso e os produtos do cotidiano não eram feitos em fábricas de produção em massa, mas nas casas, por pessoas com habilidades artesanais. Até mesmo a tarefa simples de acender um fogo era uma verdadeira arte. Quando o sol se punha, você poderia pensar que a vida medieval parava. Mas isso seria subestimar o poder da luz do fogo, das velas, bebida e boa companhia. Esta é uma taverna, não especialmente acolhedora para os viajantes, não acolhia estranhos. Para isso, eu precisaria ir a uma estalagem. Era lá que um viajante iria encontrar comida e alojamento. A taverna é para a comunidade local. Aqui, todo mundo conhece todo mundo. Este é o seu ponto de encontro. Eu sou um forasteiro para eles, então vou me sentar aqui sozinho. As tavernas foram tão populares que na Londres de 1300 tinha 3 vezes mais tavernas do que igrejas. Este é um estabelecimento bastante respeitável. É onde as pessoas vinham procurar prostitutas e você poderia reconhecê-las porque elas usavam capuzes amarelos, uma marca muito distinta. A luz e o aquecimento são caros na Idade Média e uma taverna dá luz e aquecimento de graça para que as pessoas se reúnam. Esse era o centro da comunidade. Saúde! Saúde! Saúde!
Ir de um lugar para outro em terra era simples. Ou você viajava a pé ou a cavalo. E se fosse a cavalo, usaria um tipo especial de cavalo. Estes são cavalos viajantes medievais. Na Idade Média, as pessoas usavam cavalos diferentes para diferentes fins. Esses não são cavalos de guerra, são para viagem. E eles são muito distintos por suas marchas. É o chamado marchador. Os cavalos modernos têm 4 andamentos. Podem andar, trotar, andar a meio galope e galopar. Mas esses cavalos têm um exclusivo 5º andamento. Esta é a marcha, que é um passo muito rápido. Vou ter uma vida medieval com esses cavalos com Toby Capwell e Gordon Summers, ambos cavaleiros experientes. É muito confortável, não é mesmo, Toby? É, realmente muito plano. Como você pode ver, eu quase não estou subindo e descendo. É uma marcha muito confortável. Na verdade, você poderia passar o dia todo assim. Gordon, essa é a sua primeira vez em um deles. O que você acha, hein? Isso é muito divertido, é uma experiência extraordinária, ao contrário de qualquer coisa, mas o Toby tá certo, eu poderia andar o dia todo e a noite toda. As pistas medievais eram as estradas deles, e os viajantes encontravam todo tipo de gente em suas jornadas. Uma visão comum perto das cidades e aldeias era o homem da lenha, que levava um cavalo de carga carregado com lenha. A única fonte de combustível para o aquecimento doméstico era a lenha. Esses homens levavam seus cavalos de carga para as cidades e para as aldeias. Eles eram os caminhões de combustível da época. Em Londres, por volta de 1300, tinha uma população de cerca de 80 mil pessoas. Dá para imaginar a quantidade de lenha que eles precisavam, não apenas para o aquecimento doméstico, mas para os fornos de cerâmica, os fornos de pão e para a forja do ferreiro. Comboios de homem da lenha foram a salvação das cidades. Independente de quem ele encontrasse na estrada, o viajante medieval tinha que chegar ao seu destino antes do anoitecer. As florestas medievais deste período estavam cheias de bandidos, desertores do exército, fugitivos da lei de seus senhores, procurando refúgio na floresta. E eles viviam como homens desesperados e precisavam de uma renda. Então, nós seríamos presas fáceis se não estivéssemos fortemente armados. A ameaça de ataque na Idade Média era real e as pessoas se armavam naturalmente. Eu estou vivendo a vida medieval para explorar a realidade da Idade Média. Foi uma época de engenho extraordinária e de surpresas. A urina velha de um homem. O mito é que os cavaleiros eram pesados e desajeitados. A verdade é o oposto. Este guerreiro altamente ágil foi o produto de uma corrida armamentista que começou centenas de anos antes com uma forma ainda mais flexível de armadura. Ela é chamada de cota de malha. Era uma cobertura para o corpo feita de anéis de ferro firmemente interligados. Mas a cota de malha nunca foi projetada para ser usada sozinha. Ela sempre fez parte de um sistema de camadas de proteção. Por quase 1000 anos, o equipamento de guerra de um homem de combate praticamente não mudou. Ele era assim. Esse homem está vestindo um casaco acolchoado chamado de Ackerton. E se você pudesse pagar, por cima dele tem uma cota de malha. Mas o que quer que você esteja fazendo, essa armadura têxtil é a chave, não é? Isso é o que realmente está absorvendo o impacto. É o principal na armadura têxtil, não é? Isso é o que pode desviar uma lâmina, dando uma superfície de desvio. Mas isso é o que está dando a proteção contra o trauma contuso. E se eu realmente bater nele, é isso que está realmente lhe protegendo. É essa roupa de baixo fortemente acolchoada. A cota de malha foi projetada para proteger o guerreiro em um ataque próximo de uma espada ou lança. Mas ele também tinha que se defender contra a arma de longo alcance do dia. Preparar? O arco de guerra. Disparar! Disparar!
Não era nada novo o tiro com arco em batalha, mas os fabricantes de armaduras estavam contra o poder bruto do arco de guerra. Esta é a Sociedade Inglesa do Arco de Guerra. Esses são arcos fenomenalmente poderosos. A chave para esse poder é o peso de puxada. O peso de puxada de um arco é simplesmente a medida de quantos quilos são precisos para se puxar a corda até o máximo. O de Mark chega a 81 centímetros. Isso significa que esse arco é de 77 quilos. Ele precisa de 77 quilos de força para poder puxá-lo até o máximo. Então, qual era a eficácia desses arcos no campo de batalha? Na Batalha de Crécy, em 1346, os ingleses, sob o comando do rei Eduardo III, combateram um exército francês que estava em maior número, cerca de 5-1. Apesar das adversidades, as forças inglesas ganharam o dia. A chave para a vitória de Eduardo foram os arqueiros. Ele levou 7.000 arqueiros, quase a metade do seu exército, para a batalha. Se pensarmos de forma conservadora, eles poderiam atirar 10 ou 12 flechas por minuto. Isso significa que em apenas 15 minutos, eles já teriam lançado mais de 1 milhão de flechas. E essa foi uma batalha que durou muitas horas. Isso esgotaria os estoques de flecha muito rapidamente. E as flechas são uma munição extremamente sofisticada e muito cara. Então, qual é a melhor maneira de usá-las? Algumas pessoas acreditam que nas batalhas medievais, os arqueiros disparavam de longas distâncias, de até 300 metros. Eu acho que isso é improvável. Não há nenhuma peça de arte medieval ou manuscrito que mostre arqueiros atirando em uma elevação. Você não os vê atirando para cima assim. Em uma batalha, eles estão sempre atirando diretamente desta forma assim. Eu acho que eles atiravam em um alcance muito menor, de 35 ou 40 metros, para máximo impacto. Mas será que esse impacto derrotaria a armadura do inimigo? O objetivo de usar uma armadura era que ela defenderia contra as armas da época. Se não for por isso, não tem a necessidade da despesa ou de se dar ao trabalho de usá-la. Mas se o arco longo é uma arma tão soberba que pode penetrar a blindagem facilmente, por que todos em Crécy não morreram em poucos minutos? É claro que algumas pessoas foram mortas por flechas. Algumas armaduras tinham uma qualidade inferior. Nem todo mundo tinha uma armadura completa. Algum jovem apressado deve ter levantado a viseira. Mas geralmente as flechas eram repelidas pela armadura. Então qual é a eficácia militar do arco e flecha? É no trauma contuso. É na pancada após pancada após pancada que as pessoas recebiam desses arcos pesados. Então eu quero fazer um teste para medir exatamente quanto tempo de impacto eles recebiam. Estou recebendo ajuda nesse teste do Dr. Matthew Penn. Ele é especialista em lesões esportivas por contato. Então, Matt, esse é o boneco de pancada. É, sim. Isso é o que você usa para testar o poder de socos do boxeador. Ele foi calibrado principalmente para o soco do boxe e chute das pessoas das artes marciais. Então seremos capazes de medir a quantidade de força que as flechas estão exercendo sobre o corpo. Sim, os sensores aqui vão medir a força em qualquer lugar sobre essa área. E então poderemos fazer outras medições e cálculos a partir daí. Então a primeira coisa que precisamos fazer é colocar a armadura têxtil. A armadura têxtil que os soldados usavam como uma jaqueta grossa sobre a sua malha era projetada para absorver e espalhar a força de um golpe. Ela tem 25 camadas de linho costuradas e algochoadas para dar uma maior densidade. Então estamos colocando-a sobre a almofada de pressão e em seguida vamos colocar esta cota de malha com rebites por cima. Isso passa ali. Ele tem ombros grandes, não tem? Para o teste, ambos os arqueiros estão usando arcos de guerra de 65 quilos de puxada, a uma distância muito curta. Lá vamos nós. Os sensores no boneco vão gravar a força das flechas e vão retransmitir os dados para um computador. Certo, Mark Joe? Dispare! Belo tiro, conseguiu uma leitura? Sim. Esse não é um treino de domingo à tarde com arco e flecha. Eles estão lutando com esses arcos. 52 quilos.
Nossa, olhe para Lá esse em pico cima. lá em cima. 136 quilos. 136 quilos, essa última flecha. Esses arcos são muito poderosos. Nessa distância muito curta, apenas 11 metros estão perfurando a cota de malha. A malha está absorvendo parte da energia delas e retardando-as, mas se você estivesse vestindo apenas uma cota de malha, isso seria profundo e você estaria morto. No entanto, você pode ver onde elas estão atingindo na armadura têxtil por baixo, certamente nem mesmo chegando até a última camada ou no boneco. Então, enquanto algumas flechas perfuraram a malha, nenhuma passou direto através da combinação grossa de malha e armadura têxtil. Mas e sobre a força do impacto? Então, Matt, temos aqui uma leitura de 137 quilos. Isso é equivalente a... Se você olhar para o impulso, o poder de parada que aconteceu, Sei. tem cerca de 10 newtons por segundo, que é na verdade o alcance médio para uma bala de uma Magnum 44. Há mais energia em uma arma, mas não há tanta... Então, qual é o dano que ela está fazendo? Suponha que são tecidos moles onde eu tenho órgãos aqui dentro. Ela tem potencial para causar muito estrago. A flecha não vai perfurar a armadura, mas a armadura está funcionando ao desviar e se recuperar. Se ela entrar um tanto assim, com bastante força, então vai causar danos com essa profundidade no corpo. O teste sugere que ataques repetidos de vários arcos de guerra ocasionariam um ataque debilitante com golpes pesados. Golpes que atenuam e enfraquecem o inimigo, minando a sua resistência e vontade. Mesmo as flechas não podendo penetrar a armadura, elas eram como os punhos poderosos com um soco de longo alcance. Preparar! Disparar! A armadura tinha que ser melhorada. Os fabricantes de armaduras passaram a utilizar placas sólidas de metal nas camadas exteriores. Mas havia um problema. Os fabricantes de armadura eram muito hábeis em trabalhar com pequenas placas, mas ainda não tinha tecnologia para fazer grandes placas rígidas para o corpo. Se você precisa cobrir o tronco, tem que encontrar outra resposta. E a resposta foi o revestimento de placas. Um revestimento de placas é feito de couro ou pano, que tem placas de aço menores rebitadas no lado de dentro. Todas elas são sobrepostas, podem se flexionar e proteger uma grande área, com peças relativamente pequenas de metal. E esta é uma boa armadura, mas você ainda pode ser atingido entre as lacunas e ainda tem alguma flexibilidade, ainda tem alguns pontos, por isso não resistia ao choque tão bem como os modelos posteriores. Por fim, os fabricantes de armaduras descobriram como fazer placas sólidas para o peito, que cobriam o tronco inteiro. Agora havia uma verdadeira proteção contra os arcos de guerra. Conforme a tecnologia metalúrgica melhora conforme o tempo, lentamente vai aumentando o uso das placas de ferro, cada vez passando a cobrir o corpo todo. Mas um cavaleiro ou um homem de armadura usando esse tipo de conjunto poderia andar com uma confiança razoável em uma tempestade de flecha. A armadura daquele tempo fazia o seu trabalho. Em geral, era a prova das armas que havia na época. Sim, essa é a ideia. E assim que não fosse, ela seria melhorada. Até o fim da era medieval, o nobre guerreiro se vestia para a guerra de uma maneira que todos nós reconhecemos. O cavaleiro de armadura brilhante. Coberto da cabeça aos pés com placas de aço, ele era uma máquina de combate com grande mobilidade. Com cerca de 30 quilos, essa armadura pesa menos do que a carga transportada por um soldado americano moderno da linha de frente. A corrida armamentista entre armadura e flechas acabou. Seria necessário um novo tipo de arma para manter o equilíbrio novamente. Estou descobrindo as realidades surpreendentes da vida durante a Idade Média. Agora vou viver a vida medieval para descobrir a verdade por trás da grande obsessão das classes nobres, a caça. A caça era o centro da vida medieval. Todas as classes da sociedade caçavam, mas para a nobreza não era apenas por esporte para comer. A guerra era a ocupação dos cavaleiros, mas a caça era a sua paixão. E foi uma paixão que o ajudou a se preparar para a batalha. Um nobre francês da época escreveu: para todos os tipos de encontros militares, a caça é um treinamento melhor do que as justas.
A caça era um evento altamente ritualizado e também regulamentado. Era um evento de status muito elevado. E para uma grande caçada, eles se reuniam na floresta ao amanhecer para um café da manhã formal. Bom dia, senhores. Bom dia. Obrigado, Steve. Isso é muito mais do que uma ocasião social, não é? Está reforçando toda a estrutura social. E você tem pessoas de todos os níveis sociais, todos com um trabalho a cumprir no campo de batalha. Isso é tremendamente importante, porque um exército medieval eficaz tem muitos tipos diferentes de soldados, todos trabalhando juntos. A caçada foi meticulosamente planejada, combinando homens, cavalos e cães. Os cães medievais não eram como os modernos cães com pedigree. Eram tipos de cachorro criados exclusivamente para função prática. A primeira coisa era encontrar o cervo. Surpreendentemente, o mestre de caça pode decifrar as pistas deixadas pelo próprio animal. O anfitrião me trouxe um prato de fezes de cervo. Muito obrigado. Esta é uma grande honra para o mestre de caça para determinar, a partir desses dejetos, qual cervo caçar. E você pode realmente dizer pela forma dele como está firme, se quebrá-lo e cheirá-lo. Um caçador bom será capaz de dizer se este é um animal saudável, que idade ele tem e se é adequado à caçada. Então, as fezes do animal foram dadas a um cão com incrível olfato. Estes belos cães de caça são um tipo de cão medieval que poderia encontrar um cervo em especial. O olfato deles é tão bom que eles podem captar o cheiro de um cervo em especial entre todos os outros cheiros no chão da floresta. Estes cães, com a missão de reconhecimento, vão trabalhar usando uma coleira cuja palavra medieval era lion. Eles eram conhecidos como limers. Uma vez que os limers localizavam o cervo, a área era cercada por um raio de vários quilômetros com revezamentos de cães de corrida muito rápidos. Precisamos persegui-los e para isso precisamos de velocidade, precisamos de um cachorro longo. Então vamos ter um bando seguindo o cervo, mas o cervo pode ficar bem à frente deles. Apenas se o cervo chegasse perto do cordão de exterior, esses cães de revezamento eram soltos para trazê-los de volta para a caçada principal. O reflexo de perseguição deles é desencadeado pela visão da presa e eles podem atingir velocidades de até 72 km por hora. Cães incrivelmente rápidos. Rápidos, mas apenas para distâncias curtas. Eles não eram páreos para a resistência de um cervo, por isso eram divididos em turnos, de modo que um par pudesse assumir o lugar do outro. Para a perseguição principal, os caçadores usavam cães que corriam em bandos. Então, estes são os Brachets. Este é o bando principal, sem coleira. Eles correm como um bando, eles têm capacidade olfativa extraordinária. Então, quando estamos andando atrás da presa em cavalos, esses cães nos ajudam a manter contato. Eles são os cães com resistência e com olfato para chegar até a presa. As táticas, o perigo, a adrenalina, a camaradagem, era como uma campanha militar. A emoção da perseguição era irresistível e preparava um homem para o rigor da batalha. Um cavaleiro aspirava a mostrar tanta força, coragem e habilidade no campo de caça quanto no campo de batalha. A caçada perigosa era um jogo que poderia revidar e tinha um status especial. A façanha mais prestigiada de todos era caçar um belo javali. Imagine ele vindo até você, 350 quilos de músculos avançando e rosnando, armados com presas como adagas. Para enfrentar
enfrentá-lo a pé, eles usavam lanças especiais para javali que tinham uma barra transversal, uma barra cruzando atrás da ponta da lança. A ideia era que, mesmo se o javali estivesse preso na sua lança, mesmo se você conseguisse pegá-lo, ele teria o ímpeto de atacar e poderia vir direto para a lança e ainda acertar você. Manuscritos medievais mostram caçadores atacando javalis com lanças. Mas você poderia realmente fazer isso? Eu vou tentar fazer um experimento simples. Sempre tive muita curiosidade para saber se essas barras transversais funcionam. Eu penso que se um javali de 350 quilos está avançando em você e se chegar tão longe, provavelmente vai derrubar você e você ainda vai ser atacado. Então, eu resolvi criar um pequeno teste. Vou usar o Adam e o Gordon para correrem na minha direção e eu vou ver se consigo pará-los. Vejam se pode me derrubar. Avançar! Obrigado. É necessário 2 pessoas para segurar isso. Então, pela minha posição, eu ia ficar sozinho e receber essa carga. Mas como tive um bom companheiro entrando, muito obrigado, então eu fui salvo da humilhação de ser atropelado por um pedaço de carne. Mas, de fato, seria um homem muito corajoso quem enfrentasse um javali avançando sem antes ser auxiliado por mastins. Esse era um outro tipo de cão medieval criado para apenas uma finalidade. Jake é um bulldog de Sussex. É um tipo de cão que na Idade Média seria chamado de um mastim. O focinho fica aqui. Isso significa que ele pode agarrar a presa, segurar a presa, puxar para baixo e continuar segurando. E mesmo assim ainda poderia respirar. Isso até que o caçador chegue com sua lança ou com suas espadas. De todas as formas que um homem poderia caçar, a mais nobre, a mais perigosa e a mais estimada era matar o javali montado a cavalo com uma espada. Assim que a presa tivesse sido morta, o cavaleiro pessoalmente a destrinchava no campo. Em termos práticos, isso significa cortes de carne pequenos o bastante para que os seus servos pudessem levar de volta para casa. Isso também significava que os cavaleiros estavam acostumados com o sangue e as tripas de animais mortos. Significava que estavam familiarizados com isso e que não eram sensíveis no campo de batalha. Pão embebido em sangue, tostado sobre o fogo, era a recompensa favorita dos cães. Cachorro bonzinho. Esse foi um dia extremamente bem-sucedido. Nós tivemos essa experiência de caça medieval. Tivemos o vínculo com os cães e um vínculo entre nós. Foi como um exercício militar. Era isso que a caça significava para as pessoas medievais. Era uma metáfora para a guerra, um treinamento para a guerra. Estou vivendo uma vida medieval para chegar o mais próximo possível da Idade Média. Já ajudei a construir castelos, treinei e lutei com espadas e viajei por mar e terra. Experimentei a emoção da caça e senti como seria sofrer um ataque de um javali selvagem. Agora estou carregando no pulso um dos predadores mais rápidos da natureza, um falcão. Por toda a emoção e prestígio do perigoso jogo da caça, a mais icônica e, de longe, a preferida das perseguições medievais era a falcoaria. Oi! Para os ricos, os falcões eram uma das posses mais prezadas e uma oportunidade de exibir suas riquezas. Aí vai ela! Ha! Em 1368, o rei inglês Eduardo III gastou mais com seus falcões do que toda a renda anual de seu nobre mais rico. Ele também tinha poleiros para suas aves favoritas no seu quarto. Para um bom dia de falcoaria, não eram necessárias várias aves. As aves sobressalentes eram levadas nessa armação chamada de cadge, e o homem que carregava era chamado de catcher. Nos dias de hoje, chamamos as pessoas que carregam os tacos de golfe de caddy, originária dessa mesma palavra em inglês.
Então, Lockhart, você nunca segurou um falcão antes, Nunca. não é? Bem, vamos mudar isso. O falcão está usando um capuz para deixá-lo calmo e quieto. Esse é um falcão lanário. Ela se chama Baby. E os lanários eram aves de caça muito populares na Idade Média. Se fizer assim gentilmente, vai poder sentir o peito bem aqui. Está vendo como é estufado? Tô sim. Isso é porque ela voou e se alimentou, ou então foi alimentada. Você pode ver a pequena barriga, ela foi alimentada e é por isso que ela está bem calma e se porta como uma ave que não está interessada em caçar, simplesmente por ter sido alimentada. Assim temos essa expressão, temos várias expressões na falcoaria. Certo, sei. Eles naturalmente vão para o ponto mais alto. Certo. Você só precisa apontar seu dedo indicador aqui atrás, que ela vai subir nele, certo? Sim. Olha, ela subiu. Certo, sei. Agora aperte com seu dedão. Sim, certo, entendi. Certo. Agora você a tem sob controle e ela está embaixo do seu dedão. É Sei. aí que a expressão tem origem, certo? E para uma segurança extra, vou colocar a coleira que está presa às faixas, vou enrolar isso aqui. Agora você a tem bem segura e ela está enrolada no seu dedinho. Como se sente? É uma sensação ótima. É incrível. Me sinto bem medieval. É muito... Nossa. É mesmo, Sim. isso nos conecta. Sim, do chão pro Com céu. os céus, Sim. do chão para o céu, absolutamente. Caçar em grupos sociais era importante. Mas o alimento era capturado com redes e armadilhas. E às vezes era um trabalho para um caçador solitário. Caçadores habilidosos usavam um arco e uma flecha. Sua maior habilidade não era apenas uma boa mira, mas conseguir perseguir, conseguir se aproximar da sua vítima. Existem várias referências autênticas descrevendo que foi uma das mais estranhas visões do mundo medieval. Eles tinham cavalos para a perseguição. Eles se pareciam com isso, 2 homens em uma roupa de cavalo. Acha que isso funcionaria? Bom, claro que o objetivo não era enganar ninguém, mas isso servia para quebrar a forma humana. Qualquer pessoa que já escondeu um cavalo em um campo sabe que os coelhos não se afetam em nada, pois não são bípedes. Não é um humano, é um animal. Então isso é simplesmente um esconderijo móvel para nos aproximar do jogo. Mas eu suspeito que quando se está em um cavalo, além da silhueta diferente, você também tem o cheiro do cavalo. Acho que provavelmente eles teriam que sentir o cheiro para funcionar. O cheiro já está bem forte aqui. Muito obrigado. Obrigado, Eden. Você poderia caçar qualquer presa com um cavalo de perseguição, mas eles eram bons de se aproximar de um cervo. Pare! Não pode fazer isso. Ah, como assim? Não pode fazer isso. A penalidade por perturbar o cervo do rei é a cegueira. Ele está certo. Essa é uma floresta real. Você pode caçar coelhos e pequenas aves, mas caçar uma dessas coisas pontudas é proibido. Então, uma flecha como essa é ilegal Sim. na Floresta do Rei. O que significava que as pessoas normais não podiam caçar para colocar comida na mesa. Então eu acho que não preciso de um cavalo de perseguição para caçar coelhos. Obrigado. Tudo bem. Os direitos da caça da nobreza eram levados muito, muito a sério. E o interior era cheio de florestas e caçadas, mas lugares onde os poucos privilegiados podiam caçar. Então, se não podiam participar da caça, o que as pessoas comuns comiam? Para descobrir, eu trouxe meus amigos para um banquete medieval. Não um banquete real, mas o tipo de refeição que uma pessoa comum, dona de um pouco de terra, faria em algumas ocasiões especiais. Mark Meltonville sabe tudo sobre comidas medievais e eu vou ajudá-la a preparar uma refeição. Então, temos um peixe enorme aqui, que fará um banquete enorme para os meus amigos. Sob sua orientação, eu vou tentar cozinhá-lo. E é um lúcio. Também conhecido como lobo da água. Sei. Você não vê com frequência um lúcio nos cardápios de hoje, mas ele era muito popular na Idade Média.
Mark, eu acho que é um grande mal-entendido entre as pessoas de que na Idade Média todos se empanturravam de carne vermelha o tempo todo, porque a carne era bem escassa. É, para as pessoas comuns, mesmo com um pouco de dinheiro, não era possível matar uma vaca, porque de onde viria o leite? O peixe era uma proteína principal. Sim. É claro que não tinha refrigeração. Então, a menos que vivessem próximo ao mar, as pessoas comiam peixes de água doce, que também eram criados em lagoas locais. As lagoas podem ter suas águas modificadas, pode ter uma entrada e uma saída para que a água fresca passe por ela. Quanto mais limpa, melhor o peixe. Então, tem alguma receita medieval? Nós vamos assá-lo. O lúcio vai ser cozido dentro de uma crosta de massa e recheado com ervas, que a maioria das pessoas medievais simplesmente colhia do jardim. E essa massa vai ter um gosto bom? Não. Essa massa Tá foi bom. criada como uma panela para cozinhar. A ideia é que seja nossa assadeira. Eles ainda não tinham assadeiras, então enrolavam alguma coisa na massa. Essa seria a panela. Então essa massa era o papel alumínio medieval. Sim, era. Na verdade, queremos que fique razoavelmente bonito, porque não é só na panela, mas também o prato em que vamos servir a comida. Enquanto estamos cozinhando o peixe, os outros estão bebendo garrafões de cerveja. As pessoas bebiam cerveja em todas as refeições, até no café da manhã. Era surpreendentemente nutritivo e diferente da maioria das fontes medievais de água. A fermentação da cerveja tornava a bebida segura para consumo. Certo, senhores? Aqui está a melhor parte. Temos um lúcio assado. Vejam esse peixe. Começaria com um pedaço de peixe. A gente pode provar? Sim, experimentem, tá muito bom, tá ótimo. Eu preciso provar um pouco disso. É como... Tá muito bom. Eu gostei demais desse lúcio. Temos outros pratos medievais originais, incluindo carneiro assado, ervilhas moles e maçãs e mel cozido em leite de amêndoa. Muito doce. Está muito Tá bom. muito bom, tá uma delícia. Temos algo chamado arbolete, que é queijo coalhado e ovos. Não é necessariamente do gosto Deve de ser a todos. aparência que não é muito agradável. Na verdade, não é como o queijo cottage. Isso tá muito bom. É melhor do que parece. Numa era antes dos garfos, a etiqueta era rígida quando o assunto era manejar o alimento na mesa. Você não comia apenas com a faca e os garfos, que não haviam sido inventados, mas usava os dedos de cortesia, que são esses dois, para quando comer a sua carne, esconder sua boca. É claro que as pessoas medievais não comiam assim todos os dias, mas elas tinham uma dieta bem balanceada para ajudá-las em suas vidas de trabalho duro. Era assim que eles conseguiam colocar toda essa bela comida na mesa. Fizemos coisas incríveis com os animais durante a minha jornada. Cavalguei em um poderoso garanhão de guerra e corria em cavalos viajantes. Coloquei cães de caça no ritmo e fiz falcões magníficos voarem. Voe! O mundo medieval estava repleto de animais. A vida das pessoas dependia deles, e todos os animais tinham um trabalho a cumprir. Porco! Porquinho! No interior, a maioria das pessoas tinha um porco. Eles tinham uma porca para reprodução. Os leitões iam para o mercado, mas eles deixavam um em casa para comer. No outono, eles o engordavam com um sistema chamado engorda, levando-o para fuçar em bosques comuns. Porco! Porquinho! Aqui, Porquinho! vem cá, vem! Esse Alex Langland, ele é especialista em lavoura medieval. A engorda consiste em fuçar os bosques. Nessa época do ano, você levava os porcos para fuçar, porque isso os engorda muito. O que eles fazem é isso que estão fazendo aqui. Remexendo o chão da floresta, procurando por castanhas, avelãs, frutos do carvalho, todas aquelas coisas que os alimentaria durante os meses do outono. Porco, porquinho. Sua caça por comida transformou os porcos nos trituradores do mundo medieval. Você quer limpar a terra? A melhor coisa a se fazer é usar o porco. Hoje temos essas máquinas de cultivo que entram e destroem tudo. Por que usar essas máquinas quando pode usar porcos para fazer Era isso? uma sociedade muito interdependente. Da mesma forma que a natureza é interdependente, as pessoas espelhavam esse mundo natural É. e tudo funcionava muito bem. Com certeza.
Em uma época muito supersticiosa, às vezes os porcos eram tratados como humanos. Na França, em 1386, um porco foi acusado de matar uma criança. Ele foi levado a julgamento, condenado e sentenciado à morte em um enforcamento público. Os bandos de gansos eram encontrados em todos os vilarejos e, como todos os animais, eles tinham que merecer seu alimento. Uma das melhores coisas sobre o mundo medieval é como todo mundo dividia tudo. Então, você podia ter um criador modesto com um bando de gansos, mas ele teria um acordo com um homem, dono de um pomar. Os gansos podem fazer um bom trabalho aqui no pomar. Eles engordariam mantendo as ervas daninhas aparadas. E outra coisa é que as fezes das aves são famosas pela qualidade que têm em fertilizar o solo. E os gansos eram levados para o mercado. Sabe, tentar levá-los pelo pomar já é muito difícil. Todas as partes do ganso eram usadas. A carne e os ovos davam um excelente alimento. A gordura do ganso era usada para untar as peças de rodas d'água e as penas iam para a cama e para fazer flechas. Isso é, se você conseguisse pegá-las. Talvez esse seja um trabalho para 2 homens. Preparar! As pessoas medievais eram lutadoras, construtoras, caçadoras, marinheiras, mas era um mundo dominado pela agricultura. Há 700 anos, 90% da população da Europa vivia com o que se produzia do trabalho nos campos. Os bois eram os tratores da época medieval. O arado era feito com bois, não é, Alex? Frequentemente com grupos muito grandes. A maioria das casas teria grupos de bois. Você poderia trazer o seu boi, eu o meu, e o Lorde poderia dar 2. Nesse caso, infelizmente, um dos bois é aleijado, então vamos trabalhar com 2. Um boi aleijado poderia espalhar o desastre quando os campos tinham que ser arados. Então era ainda mais importante que a comunidade combinasse seus recursos. A verdadeira junta de bois. A junta de bois está por aqui há milhares de anos e as pessoas medievais usavam essa antiga tecnologia para prender os bois ao arado. É um sistema muito simples, mas muito eficaz. É a melhor forma de aproveitar a força que esses animais têm nos ombros. E é claro que quanto mais bois estivessem trabalhando, mais fácil seria do que um único animal. E mais trabalho poderia ser feito em um dia. Bem, aqui vamos nós. Bom, é isso, devagar e com calma. Devagar e com calma, vamos lá? Vamos! Vamos. O problema dos bois é que eles precisam de encorajamento constante. Vamos, em frente. Vai. Uma mudança extremamente importante que aconteceu durante o período medieval foi um grande avanço na tecnologia agrícola, o desenvolvimento do arado pesado. Para mim, essa realmente é a ferramenta do mundo medieval. É o arado pesado. Ele possibilita que você corte as argilas espessas e duras pelas quais o norte da Europa é famoso. Antes desse arado, tudo o que se fazia era arranhar a superfície. A tecnologia aqui libera a fertilidade e isso é o importante, porque então os rendimentos explodem completamente. A população explode e você tem um grande crescimento nas cidades e mais dinheiro nas cidades maiores, o que pode pagar uma explosão populacional. E nada disso teria sido possível sem a força bruta dos grupos de bois que puxavam o arado. A terra medieval era dividida em faixas para os indivíduos trabalharem. Não tinha nenhuma cerca entre as faixas, mas todo mundo sabia qual era a sua. Mas basicamente todos trabalhavam juntos em uma comunidade para o bem maior do campo, se quiser colocar assim. Porque o lavrador poderia arar para todo mundo. É isso mesmo. Arar esses solos pesados é um trabalho duro e era um emprego qualificado. O lavrador seria pago com uma porcentagem da colheita ou da produção. Todas as outras pessoas viviam do que cultivavam. O que você quer fazer é conseguir o máximo de cereal durante todo o ano. Seja para ter cerveja ou pão de centeio ou comum, mas também você tem que separar grãos suficientes para plantar no ano seguinte também. É claro. E todo mundo tinha que cultivar o bastante para pagar seus impostos para o senhor feudal. O rico ficava mais rico com a gordura da terra. A riqueza da Idade Média estava no solo, estava na terra, e liberar o potencial
dos solos pesados do norte da Europa que permitiu que ela florescesse nos séculos 13 e 14 e se tornasse o lugar mais rico da Terra. Estive explorando o mundo medieval, Disparar! tanto na guerra quanto na paz. Pelo caminho, tentei desafiar nossas ideias sobre as pessoas e como elas viviam. Uma das percepções modernas mais comuns sobre a Idade Média é que todo mundo era imundo, sujo e fedido. Tenho certeza de que muitas delas eram, mas muitas hoje também são. A higiene pessoal não é uma questão se os produtos estão disponíveis, e sim se você usa ou não. Eles tinham sabão. A doutora Catherine Flower Bond é especialista na vida doméstica medieval e ela fez esses sabões com receitas medievais autênticas. Um sabão assim era caro? Estava disponível para todos os níveis sociais ou... Esse estava disponível para todos. Esse é um sabão especial, era feito de sebo, então... Que é gordura de ovelha ou de Sim, cabra? era relativamente barato, mas também coloquei um pouco de urina velha. Eu também coloquei um pouco. Que tem amônia, que é alvejante. Isso, porque vai ajudar com as manchas difíceis, nos colarinhos e punhos, coisas que é mais difícil de tirar a sujeira. Qualquer camponês podia fazer isso. Isso, é relativamente barato de se produzir. E esse aqui é ainda mais barato porque ele é feito com a básica gordura de porco ou banha. Nossa, minha esposa ficaria impressionada de ver isso. Com certeza é um trabalho duro. E também é frio, né? Os processos não eram com água quente, sempre com Sempre na água fria. Tá, e na Idade Média eles tinham sabão e também tinham aparatos para lavagem muito engenhosos, como esse. É mesmo. Esse se chama raquete. É isso mesmo, um martelo. Isso vai forçar a sujeira a sair das fibras. O processo é exatamente o mesmo que usamos com a máquina de lavar moderna. Mas esses são os sabões para as roupas e para as pessoas se lavarem. Bom, os sabonetes têm uma seleção aqui. Você pode colocar rosas ou calêndulas ou qualquer coisa que tenha um aroma que você goste. E assim seria um pouco mais caro. Esse é muito bom. Ou você poderia ter apenas uma barra simples, como esse aqui. E isso aqui é o que chamamos de sabão Castile. Eu posso sentir. Porém, ele era reservado só para as pessoas muito ricas. Sim, eu sinto que é um sabonete extremamente luxuoso. A impressão que eu tenho é que ele tem um hidratante. É isso aí, é muito bom de usar. As pessoas medievais também não ignoravam os seus dentes. Nos dias de hoje, os americanos gastam 2 bilhões de dólares por ano em escovas de dente. Há 700 anos, elas eram de graça. Eram palitos como de avelã, palito de alcaçuz ou raiz de alteia, sabe? Se você mastigar, fica bem fibroso, como as cerdas de uma escova de dente. Não é tão suave ou confortável como uma escova de dente moderna, mas funciona. É uma... Desculpe, tem uns pedaços na minha boca. É um pouco... A pasta de dentes veio direto do jardim de ervas. Isso é sal e sálvia. É? Só esfregue na boca. Bem gostoso. Eu gostei. A sálvia acaba com sangramentos nas gengivas e o sal tira toda a placa. Mas não se tratava apenas de ter um hálito fresco e que fosse agradável socialmente. É isso mesmo. À volta deles tinha um mau cheiro muito forte, então eles acreditavam que traziam doenças que podiam cheirar ou ingerir. Então eles faziam isso aqui, que eram essas contas... Colares com contas feitas de ervas, para que quando você saísse para a rua, para qualquer área diferente, mercado, qualquer lugar que cheirasse mal, você pegava suas contas, rolava nas mãos, cheirava, respirava o vapor e se perfumava contra essas doenças. É um cheiro muito forte e muito poderoso. É extraordinário que essa fosse a crença que você pudesse se perfumar, porque eles acreditavam que todas as doenças eram carregadas pelos gases venenosos, o mau cheiro na atmosfera, e que quando respirava isso, era assim que se pegava as doenças. Se perfumar com ervas não funcionasse, as pessoas poderiam ir ao médico local para um dos tratamentos mais bizarros da Idade Média. Já fiz muitas coisas medievais na minha época, mas nunca tentei isso antes. Ser sangrado por sanguessugas. Rory McCreed é especialista em medicina e cirurgia medieval. Uma cosquinha. Deve ser isso. Então você colocou um sanguessuga no meu braço? Sim. Eu sinto uma leve picada
quando ele está se prendendo. E essa era uma prática básica na medicina medieval. O mundo medieval acreditava que seu bem-estar era controlado por 4 misteriosos fluidos corporais chamados humores. Eles eram a bile preta, a bile amarela, a fleuma e o sangue. Ser sangrado por sanguessugas supostamente manteria esses humores em equilíbrio. Você seria sangrado com frequência. A ideia era que sangrasse frequentemente e mantivesse tudo em equilíbrio. Isso faria com que eu me sentisse bem. Sim. Daí você não ficaria doente ou mal. É daí que vem a palavra moderna. Ah, entendi. Agora ela está ficando bem gorda e está injetando uma enzima em mim que afina o meu sangue, um anticoagulante. Sim. As enzimas das sanguessugas estão sendo muito usadas por pessoas que têm derrames para quebrar os coágulos de sangue. Mas existia uma doença que nenhum tratamento com sanguessugas ou nada mais poderia curar. Era chamada de peste negra. Entre 1348 e 1350, uma grande peste varreu a Europa, matando 50% da população. Carretas de mortos foram jogadas em grandes covas. Depois eram colocadas em pilhas com 1,5 metro de profundidade. E é por isso que existiam criaturas bizarras como essa, coisas de pesadelo que seriam encontradas espreitando nas ruas e se esquivando nas casas dos que estavam morrendo. Mas, na verdade, é um médico da peste. Deixa eu te ajudar com esse capuz. Obrigado. Você está realmente usando o equivalente a uma roupa contra risco de contaminação? Sim, ela impede que o ar passe por mim, me mantendo seguro quando estou lidando com os doentes e os que estão morrendo. Eu sinto que está coberto de cera. Coberto de cera. E dentro tem uma boa fragrância, muito agradável. Dentro dele tem um sachê de ervas ou uma esponja que foi mergulhada em vinagre e que supostamente deveria deixar o ar com uma fragrância para que eu pudesse respirar e que fosse seguro. É o que eu usaria para me proteger diante dos doentes e dos que estivessem morrendo, sabe? Tudo o que poderia fazer seria dar alguns remédios, o que eu faria com minha longa colher para me manter o mais distante possível. Você está a uma certa distância. Isso mesmo. Quantas chances teria uma vítima da praga se você viesse atendê-la? Não muitas. Não muitas. Era um jeito terrível de morrer. Espalhada por moscas e carregada por ratos, a praga fazia suas vítimas passarem por uma morte horrível. Apareciam caroços negros e mal cheirosos em todo o corpo. Depois de alguns dias da aparição da infecção, a maioria das pessoas morria em agonia. A peste negra era um grande fracasso da medicina medieval. Eles não sabiam de onde ela vinha e não sabiam como tratá-la. Era um enorme fracasso que acabou levando o fim do mundo medieval. A praga pode ter acabado com metade da população, mas não colocou um fim na guerra e na violência. Cheguei o mais próximo possível do mundo medieval para vivenciar como as pessoas lidavam com a higiene, a saúde e doenças terríveis. Vivi uma vida medieval para ajudar a construir um novo castelo medieval. Agora vou descobrir como destruí-lo. É o grande momento. Os castelos de pedra eram construídos para defesa. As grandes muralhas do castelo que estão sendo construídas aqui em Guédelon, na França, têm 4 metros de espessura, a prova de quase todas as formas de ataque. Mas existia uma arma que podia derrubar até mesmo as muralhas do castelo mais forte. Ela era chamada de catapulta de contrapeso e era uma máquina gigante para o cerco. As catapultas receberam apelidos. A máquina mais temível que Eduardo I levou para o cerco do castelo de Stirling era chamada de Lobo de Guerra. Outro nome popular era Malvoisin, que significa vizinho ruim. E certamente as catapultas são assim. Vamos, atirem!
Esse deve ter alcançado pelo menos 500 ou 600 metros. Vamos carregar e fazer de novo. Essas máquinas enormes podiam arremessar grandes pedras para esmagar a parede de um castelo em uma distância de até 2 quilômetros. No centro medieval na Dinamarca, construíram uma réplica operante em tamanho natural de uma catapulta. E aqui está como ela funciona. Os homens entravam em 2 rodas, esticando a corda que puxa para baixo o longo braço da catapulta e levanta o contrapeso. Quando o braço é liberado, o contrapeso desce liberando o braço e arremessando sua carga mortal. A catapulta de Eduardo I, o Lobo de Guerra, era tão grande que 5 carpinteiros e 50 homens precisaram de 3 meses para construí-la. Com a munição calibrada para ter o mesmo tamanho e peso, a catapulta era mortalmente precisa. Você podia atingir a mesma parte da parede do castelo repetidamente, enfraquecendo até ser rompida. Imagine isso dia após dia, dia após dia, dia após dia. Esse grande lançador suporta até 10 toneladas de pedra e eu tenho que ajudar a levantá-las. Este é um trabalho muito exaustivo. Eu tenho certeza de que tem muitas formas de medir a energia, joules, watts e todo tipo de coisa. Mas não tem nada como medir a força dessa grande máquina entrando nela. Todos os músculos sentem cada grama de força que criamos aqui. Uma equipe fortalecida pela batalha poderia levantar o contrapeso em 15 minutos. Isso significa um bombardeio constante de pedras durante todo o dia. E durante a noite também. As pedras não eram as únicas coisas usadas em catapultas. Também eram usadas para arremessar as carcaças apodrecidas de animais mortos para espalhar doenças dentro do castelo. Eram usadas para lançar colmeias de abelhas. Eram usadas para enviar para casa as cabeças decapitadas dos prisioneiros inimigos. Eram usadas como armas de terror. Mas o mais assustador de tudo, eram usadas para lançar grandes bolas de fogo. Lançar! Olha isso! Tem uma rajada de chamas pelo céu! E as bolas caíram no telhado do castelo, caíram em estruturas de madeira, nos estábulos e em todas as construções no pátio e colocaram todo lugar em chamas. Os defensores do castelo tinham que estar preparados para esperar por muito tempo. A maior parte da guerra medieval era feita em cerco. Por isso, você devia poder suportar isso por meses se fosse necessário. A coisa mais importante sobre o castelo é que ele tenha um fornecimento de água dentro de suas paredes. Muitos castelos tinham 2 ou 3 poços. Você poderia suportar um cerco por semanas, talvez meses, com pouquíssima comida, mas ficaria apenas dias sem nenhuma água. Por volta de 1440, o castelo de Harlech, no país de Gales, foi cercado por 7 anos, o cerco mais longo na história britânica. Mas os soldados atrás das muralhas do castelo não estavam sem defesa. Se o inimigo começasse a lançar flechas, os defensores poderiam atirar das fendas longas e estreitas construídas nas paredes. Elas eram aberturas para flechas, e estou na vida medieval para experimentar uma ideia que tive sobre como seria a melhor forma de usá-las. Se você tem homens correndo para suas muralhas, você precisa disparar o máximo possível. Então você precisaria trabalhar em equipes como essa. 2 homens operando em uma abertura. Isso também dá ao inimigo a impressão de que você tem forças maiores do que na realidade tem. Você pode achar estranho que estamos atirando nessa distância, mas existem 2 motivos para isso. Não aguento essa proximidade porque o meu arco vai bater aqui, mas tem outro motivo para ficar afastado, e se chama o paradoxo do arqueiro. Quando uma flecha deixa o arco,
A força da corda atrás dela faz com que ela dobre no arco. Na verdade, o que acontece é que ela dobra bastante assim. E quando ela volta, ela dobra para o outro lado. Nos primeiros 4 ou 6 metros, ela faz esse progresso sinuoso. Fica assim quando desaceleramos a imagem 150 vezes. Como uma cobra no ar, são necessários cerca de 6 metros antes que essa flecha fique reta. Então, daqui eu tenho que ir para trás, até que eu atire reto. É claro que uma fenda que deixa as flechas saírem também pode deixá-las entrar, apesar de ser um alvo mais difícil. Não importa muito se as flechas vão passar diretamente ou só bater contra a parede. Os arqueiros dentro daquela abertura vão ficar muito intimidados se alguns arqueiros estiverem fora atirando neles. O barulho de dentro, com as flechas, com ponta de metal, pode ser muito assustador. Às vezes o atacante precisaria agir. O que acontece se eu precisar tomar esse castelo rapidamente? Por exemplo, se os reforços estiverem a caminho, se o inimigo tem mais tropas chegando e eu preciso entrar, preciso ser rápido. Essas paredes parecem bem intimidadoras, então acho que minhas opções são limitadas. Uma das formas mais desesperadas e com certeza uma das mais perigosas de tomar um castelo era escalando ele, passando por cima das muralhas. Às vezes eles construíam torres de cerco elaboradas, mas uma das mais frequentes era apenas uma questão de homens corajosos e escadas. Era algo extremamente perigoso, com pessoas jogando pedras na sua cabeça e também arqueiros que podiam atirar da lateral. Mas você tinha que continuar, tinha que subir a escada. Tem homens atrás de você. Quando você chegasse ao topo, não receberia boas-vindas amigáveis. As pessoas iam atacar você. E agora isso se torna um problema para mim. E estou pendurado na escada com uma mão e tenho meu escudo na outra mão. Fica muito difícil desembainhar a minha espada, é estranho. Talvez eu consiga tirar uma adaga com mais rapidez, mas provavelmente não intimida muito você, não? Não, porque eu posso atacar com a minha espada assim e depois empurrar você. A opção óbvia pra mim aqui é tentar empurrar a escada da parede, mas eu não consigo movê-la. Vocês teriam 15, 20 grandes soldados atrás de mim nessa escada. É um peso enorme contra a parede. Para poder tirá-la, você precisaria de uma grande força, precisaria de pessoas, de uma barreira. Eu preciso de uma barreira e de 10 homens fortes para exercer essa influência contra ela, mas isso vai precisar de 10 defensores vitais. Então, o meu trabalho não é tanto passar por ela. O meu trabalho é me demorar, desembainhar minha espada e continuar mantendo a posição, manter você onde você está, manter você sempre lutando e ocupado. Mas mesmo que você consiga escalar as paredes e entrar no castelo, os defensores ainda tinham um último truque guardado. Então eu passei as defesas externas, passei pela muralha, passei por essa porta de ferro protegida. E agora estou nessa pequena câmara, a última trincheira, na torre central. Mas a engenhosidade dos projetistas do castelo daquela época não tinha limites, porque acima de mim está um buraco assassino. Isso vai ser divertido para sua cabeça. Ele pode estar armado com centenas de pedras lá em cima. Você pode colocar apenas 4 ou 5 homens aqui. Pode acabar com eles. Não importa o tamanho do seu exército. Você pode derrotá-los nessa última posição. Estou vivendo uma vida medieval para confrontar nossos conceitos errados do período e para vivenciar a vida medieval por mim mesmo. Agora vou me voltar para aquela invenção medieval que mudou a natureza da guerra para sempre.
Em grande parte da Idade Média, as guerras foram feitas com espadas, lanças e flechas. Mas no século XIV chegou uma invenção na Europa que mudaria tudo isso. A arma. As primeiras armas na Europa eram assim. Eram desse tamanho. Na verdade, essa é uma réplica de uma arma Lussaud, a arma mais antiga escavada arqueologicamente na Europa. Pode não parecer muita coisa, mas essa arma foi uma reviravolta na Guerra Medieval. Pode demonstrar isso para mim? O especialista em armas, Jens Christensen, está me ajudando a carregá-la. O surpreendente na primeira arma é que ela não lançava uma bala de canhão. A primeira munição que foi usada foi isso, uma flecha. E se parar para pensar, isso não é tão surpreendente, porque se você nunca viu uma bala de canhão, por que pensaria nela como a primeira munição a ser usada? Eu uso um martelo para ter certeza de que está boa. Os portadores de armas não eram considerados cavalheiros. Eles sofriam ameaça de que, se fossem capturados, teriam suas mãos cortadas e seus olhos extraídos. Certo, vou disparar. Vamos lá. Você tem uma chance. A flecha quebrou em algum lugar. Ela despedaçou. A força do impacto que quebrou isso. Um dos registros mais antigos de armas sendo usadas no campo de batalha na Europa foi de quando os ingleses as trouxeram para conter as forças francesas na Batalha de Crécy em 1346. A explosão ameaçadora, o cheiro sulfuroso, a chama que era cuspida espalhou no inimigo. Uma crônica da época disse: eles fizeram um barulho como um trovão e causaram muitas perdas entre homens e cavalos. Todo o período histórico teve ideias que duraram e ideias que desapareceram. Desde o começo, a arma estava destinada ao sucesso. Em 50 anos, a partir das primeiras armas primitivas, os armeiros medievais construíram armas que se pareciam muito com os canhões que conhecemos hoje. Uma das primeiras coisas foi que eles se livraram da flecha e partiram para a bala de canhão. As primeiras balas de canhão eram pedras assim, elas eram esculpidas por artesãos, porque ainda não tínhamos descoberto o ferro fundido. Os europeus só descobriram o ferro fundido no final do século XV. Outra coisa que aconteceu foi que eles partiram para barris mais longos. Mas como fazer um barril longo de ferro sem poder fazer o ferro fundido? A resposta foi: prestem atenção, usando a tecnologia de um barril. Estão vendo essas faixas no barril, essas faixas de madeira que são ligadas por esses aros? É o que está acontecendo aqui. Embaixo desses anéis estão faixas de ferro unidas assim. Elas formam um núcleo de madeira redondo. E depois esses anéis com seus longos aros são martelados sobre ele. O núcleo de madeira é queimado. E você tem o barril da arma. Ele se chama barril porque é a mesma tecnologia de um barril. Isso que se parece com uma caneca de cerveja chama culatra. O que vai acontecer é que a bala de canhão vai aqui, a pólvora vai na culatra. Agora ele vai colocar o selador ali, colocando um tampão de madeira. Isso vai empurrar a bala no barril. Atirando! Está feito. Tire a culatra. Agora ele está pronto para disparar de novo enquanto Jens está recarregando. Meu trabalho é limpar com isso. Um esfregão molhado. Pode ter fagulhas aqui. Eu não quero colocar pólvora viva até que essas fagulhas tenham apagado. Esse está pronto para ser carregado. Atirando! E aqui vão eles. Bang! E depois bang! E depois bang! A era da artilharia chegou.
O surgimento da arma foi um dos sinais de que o período medieval estava acabando. Ele mudou o curso da guerra e da civilização para sempre. A vida medieval foi uma jornada incrível. Eu ajudei a construir e a atacar castelos medievais. Eu arei com bois e provei comida medieval. Eu cacei com cães de caça e lutei com espadas. Eu viajei em barcos e cavalos e vi um grande e vistoso pedaço da vida medieval. As pessoas medievais não pensavam nem se imaginavam como primitivas ou pessoas que se vestiam com roupas engraçadas. Eles se consideravam modernos. Eles usavam as mais recentes tecnologias e vestiam a moda mais recente. As pessoas da Idade Média eram muito mais parecidas do que diferentes de nós. A verdade é que elas eram nós. E para mim, a emoção real e o encantamento da história está ao conectar a experiência física àquele mundo em que eles viveram. A vida medieval me ajudou a entrar nesse mundo e compartilhar um pouco da vida deles.